Bom dia, povão. Vamos começar com um assunto novo hoje, para a gente terminar esse livro, né? Para podermos partir já para o material 4, né? Então, a gente já vai começar a tratar dele. Eu vi que alguns alunos mandaram a atividade, como eu pedi, para o e-mail, certo? Enquanto que tiveram outros que ainda nem sinal de vida, né? Então, eu vou continuar aguardando por enquanto, certo? Quando for na semana de fechar a nota, aí eu não aceito mais atividade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Tá. Deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Deixa eu botar o papo aqui do lado. Pronto, olha. A gente vai começar a falar hoje sobre palavras invariáveis. Tá bom? Quando o autor coloca aí o papel das conjunções, das preposições, das interjeições, certo? Na verdade, a gente está falando sobre palavras invariáveis. Quem são essas palavras invariáveis? A gente sabe que existem 10 classes gramaticais, né? Nós temos 10 classes de palavras. Nós temos 10 classes gramaticais. A gente divide em dois grupos essas 10 classes, tá? Nós temos o grupo das variáveis, certo? E o grupo das invariáveis, né? As variáveis nós temos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo, tá? Então temos estas 6 classes gramaticais tidas como variáveis, tá bom? As invariáveis são apenas 4, ó. Deixa eu admitir Laura aqui. São apenas 4. Preposição, interjeição, conjunção e advérbio, ok? Então, nós temos estas classes gramaticais, tá certo? Então, toda a gramática, ela é dividida nestas classes gramaticais, ok? E aí a gente estudou até agora, a gente tem estudado todas as classes gramaticais variáveis, exceto o verbo, né? A gente não estudou o verbo a gente vai estudar no bimestre seguinte, tá bom? A gente vai estudar agora todas as classes invariáveis, exceto o advérbio. Estas duas classes aqui, ó, a gente vai estudar agora no bimestre, né? Que é verbo e advérbio, tá bom?
que a gente vai ver agora, ó, preposição, interjeição e conjunção, tá certo? Que elas são classes invariáveis, tá bom? Não sofre variação, tá certo? Como as que a gente estudou até agora sofreram, tá certo? Não sofre variação de gênero, não sofre variação de número, tá certo? A flexão de grau, ela vai aparecer lá no advérbio, mas não representa uma flexão que coloque essa classe gramatical, né, nesse grupo variável. Para o processo comunicativo, essas classes invariáveis, tá certo? Elas são muito importantes, mas muito importante mesmo, tá bom? Porque todas elas têm um aspecto referencial e de conexão, tá bom? Tirando a interjeição, que é mais semântico, né? Depende mais da construção semântica. A preposição e a conjunção, por exemplo, são dois elementos que estabelecem comunicação, tá bom? Então, que ligam termos, que ligam orações, por exemplo. Então, dessa forma, né? Dessa forma, a gente precisa dar a estes conteúdos a sua devida valoração, devida atenção, tá certo? Então, a gente vai começar a tratar sobre eles, tá? O papel das conjunções, das preposições e das interjeições, tá bom? Vocês têm essa atividadezinha start aí, ó. Respondam-na, tá certo? Para a próxima aula. Respondam a título de estudo, tá bom? Então, vamos começar com as preposições, tá? Então, como o próprio nome diz, ó, preposição, nós temos pré-posição. Então, preposição, nós temos uma posição anterior. Mas posição anterior a quê, professor? Bom, vamos ver? Se liga aqui, ó. Preste atenção. Conectivos, e aí essas palavras, elas são consideradas conectivos, tá certo? Então, devemos sempre levar em consideração isso, tá bom? Tanto a preposição quanto a conjunção, elas vão ser chamadas de conectivos, e principalmente as conjunções vão ser chamadas de operadores argumentativos e por aí vai, tá bom? As preposições, elas, né, são conectivos, e aí conectivos são palavras. Opa. Conectivos são palavras que interligam elementos entre si. Tá vendo? Ó? Interligam elementos entre si. Estabelece comunicação entre elementos. Tá bom? Mas quando ele diz interligam elementos entre si, então há uma certa dependência dos elementos para com ele. Então a gente não vai tratar única e exclusivamente como uma questão independente desses elementos. Há uma certa dependência, digamos assim, tá? Então, ó, várias palavras podem se comportar como conectivos, né? Ligando palavras, orações e parágrafos. Um grupo bem especial de conectivo é o das preposições, tá bom? Então, das preposições representam um grupo especial, como está sendo dito aí, tá bom? Por que é especial, professor? Porque diferente dos outros grupos, das outras palavras, por exemplo, as preposições, elas participam de um processo de subordinação, que eu vou explicar logo aqui abaixo, tá bom? Participam do processo de subordinação. Por isso ela tem sua importância, tá? Então, as preposições são palavras que se põem antes de um termo. Olha só, isso aqui é importante, tá bom? São palavras que se colocam antes de um termo. Por isso, ó, preposição, a fim de torná-lo dependente do outro. O que isso quer dizer? E o que é que eu quis dizer com aquele aspecto de subordinação? Deixa eu usar esse espaço em branco aqui. Então, ó, toda subordinação presta atenção. Como ele disse aqui, ó, são palavras que se põem antes de um termo, preposição, a fim de torná-lo dependente de outro. Então, nós vamos ter aí, nessa relação, dois termos. Porque ele diz que ela se coloca antes de um termo a fim de torná-lo dependente do outro.
Então, observa que é a preposição que vai tornar esse segundo termo dependente do primeiro. Veja quão é importante conhecermos sobre essa preposição, o papel dela, tá bom? Então, como assim, professor? O que são estes dois termos? Toda subordinação, né? Todo aspecto de subordinação, em qualquer lugar que exista no mundo, vai existir no mínimo dois termos. Porque aqui nós temos uma relação de subordinação, tá? Relação de subordinação. Quando a gente fala em relação, a gente está falando de um termo se relacionando com outro termo. Então, numa subordinação, nós temos dois termos que representam essa relação. Que termos são esses? O termo regente, tá? E o termo regido. Então, ó, temos esses dois termos, regente e regido. O regente é aquele que exige uma extensão significativa, ou seja, um complemento, certo? E o termo regido é a extensão tá vendo? É a extensão significativa do regente. Então, observa que nessa relação de subordinação, nós temos esses dois termos. E a preposição vai estar onde? A preposição vai aparecer aqui, ó. Tá? Vai aparecer aqui entre os dois. O regente vai exigir a preposição e a preposição vai tornar esse segundo termo subordinado a ele. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó. A garota gosta. A garota gosta de festas. Então nós temos, ó. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó, de festas é o elemento gostado, tá bom? Então nós temos aqui um termo regente, que precisa de uma extensão significativa. Quando eu digo que precisa de extensão significativa, gente, é porque esses termos, eles não têm sentido completo, eles precisam de um complemento do seu sentido. Então, quando eu digo a garota gosta, eu não consigo transmitir a informação completa. Eu preciso lá de alguma coisa. E o de alguma coisa aparece em seguida aqui, ó. Tá bom? Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de festas. Então, de festas é, na verdade, o termo regido, ou seja, é a extensão significativa. Observa que esta preposição aparece introduzindo este termo regido. Como foi dito, ela introduz, ela aparece antes, é uma condição pré-posição, uma posição anterior ao termo, a fim de tornar esse termo subordinado ao outro, ou seja, dependente do outro. Tá? E é o que acontece aqui, ó. Quem gosta, gosta de. Veja que o próprio verbo já exige a preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, é assim que vai se comportar a preposição nesse processo. Tá bom? Ela é parte de um processo de subordinação. Tá certo? Então, ó, vamos a outras particularidades dela. Tá certo? A caracterização das preposições. Vejam bem. Semanticamente, a preposição pode estabelecer relações, ou seja, noções de ideias entre palavras, tá bom? Então, quando ele diz que semanticamente ela pode estabelecer essas noções de ideias, né? Entre as palavras, a gente está falando de circunstâncias. A gente está falando de
circunstâncias, tá bom? O que são circunstâncias? São noções, são ideias, tempo, modo, negação, afirmação, dúvida, intensidade, causa, tempo, lugar, enfim. E aí nós temos, ó, a preposição de, ó, relógio de ouro, então, de, dá a ideia de matéria, ou material, como queira chamar, tá certo? Ó, da ideia de matéria ou material, tá bom? Relógio de ouro, como a gente diz no dia a dia, dá um copo d'água, não existe copo de água, tá bom? Existe copo com água, já é outra preposição que auxilia nesse processo, que é a preposição com, que dá a ideia de continência, de continente, do conteúdo que está ali dentro daquele copo, por exemplo. O ideal é esse, um copo com água e não um copo de água, porque o copo não é feito de água, tá bom? Então, relógio de ouro, esse dá a ideia de matéria. Homem de Piracicaba, dá a ideia de onde ele é, por isso, ó, origem. Livro de Cecília Meirelles, dá a ideia de autoria, tá certo? Livro de professor, ideia de posse, né? E aí é mais comum que a gente diga livro do professor, tá certo? Morreu de frio foi a causa da morte, ó, ideia. Saiu de manhã, tempo. Veio de Lisboa, lugar ou origem. Então, galera, dá para vocês perceberem aí que essas preposições elas não são usadas aleatoriamente. Elas são um recurso, elas fazem parte do recurso textual. É até intencional o seu uso, tá bom? Já que elas transmitem uma ideia e essa ideia precisa semanticamente fazer sentido na cabeça de quem vai receber essa informação, tá bom? Então, semanticamente, ela assume tais papéis. Morfologicamente, ou seja, numa condição gramatical, a preposição é um morfema gramatical, ó, tá certo? Que não sofre flexão. Por isso eu chamei antes de palavra invariável, tá bom? Não sofre flexão, não tem ideia de plural, não tem ideia de masculino, de feminino. Ah, professor, mas e a preposição da? Da não é preposição, viu, gente? Da é, na verdade, a junção da preposição de mais o artigo a. Então, neste conjunto da, a preposição é de, tá certo? Preposição de. O artigo aqui é que é a, ok? Então, a aqui é artigo, certo? Então, fiquem ligados aí. Depois, quando tiver o conjunto da, dó, duma, dum, certo? Dos, das, a preposição é sempre de. Ali há um processo de contração, ou seja, de combinação da preposição com artigo, da preposição com numeral, da preposição com pronome, tá bom? Então, fica antenado aí que isso pode acontecer. Funcional ou sintaticamente, a preposição é simplesmente um conectivo e não tem função sintática própria, tá? Não tem função sintática própria. Serve apenas para estabelecer entre as palavras uma relação chamada de regência. A relação de regência, galera, é essa aqui, ó. Tá certo? A relação de regência é essa, ó. Tanto que os termos são chamados de termo regente e termo regido. Então, essa relação entre termo regente e termo regido é chamado de regência. Ok? A relação entre termo regente e termo regido chama-se regência. Entendido aí? Vamos para cá, ó. Então, ó, vamos ver um exemplo, né? As palavras homem e coragem são substantivos. Isso significa que funcionam como núcleos de sintagmas nominais, né? Quando as agrupamos com outras palavras. Entretanto, se quisermos fazer com que um desses substantivos se torne regido, ou seja, dependente do outro, subordinado do outro, podemos fazer o uso da preposição. Nesse caso, ocorrerá um sintagma preposicional ou sintagma preposicionado, tá bom? Então, o que ele está querendo dizer aí? Que o substantivo ele vai aparecer em diversas condições. Ele pode aparecer numa condição principal ou numa condição secundária, tá certo? Então, por exemplo, como eu digo, ó, um homem de coragem. Então, eu tenho um homem, certo? Tenho homem como substantivo, coragem como substantivo. Mas eu tenho a expressão de coragem que remete ao substantivo homem, por exemplo, tá bom? Então, ele tem uma função mais secundária, então é uma função dependente, uma função subordinada, tá certo? Então, nós temos aqui um nome que talvez
talvez não, que precisa de complemento, e aqui nós temos o que chamamos de complemento nominal. Homem vai ser termo regente, ou seja, aquele que exige uma extensão significativa, e de coragem vai ser essa exigência, tá certo? O elemento exigido, né, comandado pelo termo homem, tá bom? Então, é isso. A preposição estabelece subordinação entre palavras e termos. Observe que, ao passo que o substantivo é núcleo... Isso aqui é a explicação disso aqui, Observe que, ao passo que o substantivo é núcleo do sintagma nominal, por exemplo, a preposição não tem uma função sintática própria. Isso não significa que ela não seja importante. Isso não significa que ela não seja importante. E sim, que o seu papel sintático é ligar ideias, ligar palavras. Então, o papel da preposição é esse. Por isso que ela tem uma função muito importante. Porque ela conecta ideias, ela conecta palavras que geram ideias. E essas ideias, muitas vezes, dependem estritamente dela, tá bom? Então, a preposição ela pode subordinar termos tanto ao nome quanto ao verbo. Ou seja, isso quer dizer que tanto o nome quanto o verbo pode exigir, né? Pode exigir extensão significativa. É tanto que mais para frente, no segundo ano, vocês vão estudar regência verbal e regência nominal. Inclusive, eles estão estudando isso agora, tá certo? Regência verbal e regência nominal. É justamente essa relação aqui que vocês já estão estudando antecipadamente. Porém, vocês não estudam como regência, vocês estão estudando como preposição. Isso mostra que tanto o nome quanto o verbo, isso que ele disse aqui, quer dizer que tanto o nome quanto o verbo vai exigir preposição. A parte de verbo está ali na frente. Então, coragem de herói. De herói é um tipo de coragem. Coragem é nome, tá certo? Necessidade de ajuda. Que tipo de necessidade? De ajuda. Então, de também está voltado para nome, ok? Então, nós temos aqui um estudo de complemento nominal. Gente, vocês vão estudar sobre isso ainda. Tá certo? Complemento nominal, tá bom? Como eu disse, além de nome, ele também subordinando termos ao verbo, ou seja, ali era complemento nominal, aqui é complemento verbal. Quem chega, chega de carro, por exemplo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, nós temos dois nomes, né? Dois verbos, aliás. Aqui nós temos um verbo chegar, verbo intransitivo. E aqui nós temos verbo transitivo indireto, que a gente vai discutir isso. Aqui nós temos um termo e outro termo subordinados a esses verbos, tá certo? Ou seja, dependentes deles, tá bom? As funções sintáticas eu não vou entrar nelas agora, porque aí vai gerar uma confusão na cabeça de vocês, mas aqui eu teria um adjunto adverbial de meio e aqui eu teria um objeto indireto, tá bom? Ambos subordinados aos verbos, né, aos quais fazem referência, tá bom? Aí ele traz uma justificativa aqui, faz com que a gente pense um pouco. Imagine se não houvesse preposição. Teríamos que entender as relações entre as palavras com base em nosso próprio julgamento. A língua deixaria de ser precisa. Teríamos que pedir um suco laranja, um suco uva. Você pode até argumentar que, nesse caso, elas não fariam falta. Será mesmo que não faria? Claro que faria falta, gente. Porque se eu disser um suco laranja, não necessariamente esse suco vai ser de laranja. Aí eu estaria falando sobre a tonalidade, sobre a cor dele. Suco uva, suco laranja. Tá bom? Suco de uva, suco de laranja é outra coisa. Tá certo? Aí sim traduz a ideia principal. Tá certo? Então, quero suco de laranja, quero suco com laranja, quero suco sem laranja. Então, com certeza, a ausência das preposições ela faz uma diferença tremenda no discurso. Tá bom? Assim como se a gente utilizar a preposição errada no discurso também pode gerar um problemão, tá bom? Nos exemplos acima é possível notar como a mudança da preposição pode alterar o sentido. Se a mudança da preposição altera o sentido, imagina a ausência delas. Quando a gente diz suco de laranja, o suco é feito de laranja. Quero suco com laranja, então eu estou dizendo que eu quero um outro suco e nesse suco precisa ter laranja, tá? E quero um suco sem laranja, então quero um outro suco, mas que não contenha
laranja. Então, observa que o sem e o com dá a ideia, um de continência, um de ausência, tá certo? E o de matéria, do que é feito sobre, tá bom? Então, observa que circunstancialmente faz uma diferença absurda, tá? Faz uma diferença absurda. Quanto ao estudo semântico das preposições, a gente meio que já fez isso, né? O sentido das preposições muda dependendo do contexto em que ela é usada. Assim, uma mesma preposição pode assumir diferentes valores semânticos. Isso acontece sempre com quaisquer palavras que demandem uma, digamos assim, uma compreensão semântica, tá bom? Conjunção, preposição, com todas as palavras. Na verdade, com todas as palavras isso funciona. Depende do contexto. A gente já viu isso. Significado, função, tudo depende do contexto. E das preposições não seria diferente, o sentido delas. Semanticamente, elas vão comportar de acordo com o contexto no qual esteja inserido. Por exemplo, ó, chegou de carro dá ideia de meio. Observa que a preposição é a mesma. Ó. Chegou de Piracicaba dá a ideia de lugar. Chegou de manhã dá a ideia de tempo. Então, observa que a mesma preposição em contextos diferentes geram semânticas diferentes. Isso é normal, isso é correto. A língua portuguesa trabalha com isso. Aqui é outra particularidade, ó, preposições simples e preposições acidentais, tá? Então, vejam só. São preposições simples, todas as que a gente já conhece, tá bom? Faz parte desse grupão aqui, ó. Tá? E aí nós temos, ó, o uso delas, né? O livro de Tornozélia está sobre a mesa, da ideia de lugar, tá certo? Em 97, ideia de tempo. Viajaram a Paris, lugar. Por uma semana, também ideia de tempo, tá bom? Então, ó, são preposições... Agora, preste atenção nisso aqui, viu, gente? Isso aqui é bem meio incomum. A gente normalmente não estuda isso, os professores passam por cima. A gente vai estudar sobre isso, ó. São preposições acidentais, como o próprio nome diz, e aquelas que figuram em outras classes de palavras e eventualmente comportam-se como preposições. Por exemplo, segundo, conforme, como, mesmo, mediante, durante, tá certo? Então é preciso que a gente tenha a mente aberta para entender como é que funcionam essas palavras, quando elas são preposições e quando elas não são preposições, elas são conjunções, por exemplo. Então, observem bem aqui, nós temos, segundo Freud, isso se denomina complexo diético. Então, nós temos aqui um conceito que é de Freud. Então, esse segundo, ele tem o mesmo valor. Ele tem o mesmo valor que um di, por exemplo. Esse di aqui, ó, que a gente viu aqui no início, ó. Livro de Cecília Meirelles. Estão vendo? Ó? Esse mesmo di. Ideia de Freud. Pensamento de Freud. Ideologia de Freud. Tá vendo? Ó? Só que nessa construção não cabe. Não dá para dizer de Freud e isso denomina complexo diético. Por quê? Porque isso trata-se, na verdade, de como é que eu digo? De um argumento de autoridade que você vai usar para corroborar a tua ideia. Ou seja, para confirmar a tua ideia. Tá certo? Então, dessa forma, há aqui uma palavra segundo que está funcionando excepcionalmente como uma preposição acidental. Tá certo? Ela é estrutural. Esse termo segundo é usado em uma situação estrutural. Quando a gente vai falar algo de alguém para confirmar a minha ideia. Aí a gente usa esse segundo, tá bom? Mas essa ideia é desse alguém. Olha o que eu estou dizendo, é dele, de ele. É de mais esse, tá bom? Se liga aí, ó. Preposição, tá certo? Então, da ideia de posse, de poder sobre aquilo, tá bom? Como professor, ele não deveria ter feito isso, tá certo? Mesma coisa, mesma situação, como funcionando como acidental, mesmo cansada, saiu de casa, então mesmo também. Falou durante 2 horas, tá certo? Falou por 2 horas, por exemplo, mesmo valor
porque é preposição, ó. Tá certo? Então, logo, estas preposições são, essas palavras são preposições acidentais. Certo? Preposições acidentais. Então, é assim que elas se comportam, tá bom? Outra composição importante para a gente finalizar é o que chamamos de locuções prepositivas. O que são essas locuções prepositivas? Tá? Tudo que é locução na língua portuguesa é chamado de conjunto de palavras, que pertence àquela classe gramatical. Locução, conjunto de palavras, ó. Conjunto de palavras com valor de prepositivas com valor de preposições, ok? Locução verbal, conjunto de palavras com valor de verbo. Locução adjetiva, conjunto de palavras com valor de adjetivo. Locução prepositiva, conjunto de palavras com valor de preposição. Locução conjuntiva, conjunto de palavras com valor de conjunção. É assim que funciona, tá? Então, ó, dá-se o nome de locuções prepositivas aos conectivos que equivalem às preposições, que estabelecem relações de regência entre as palavras. Esse é o conceito de preposição, tá certo? Que estabelecem relações de regência entre as palavras. Mas, preste atenção agora, mas que são estruturados com mais de uma palavra. Como eu disse, conjunto de palavras. Ó. São estruturados com mais de uma palavra. As locuções prepositivas sempre terminam em uma das... Preste atenção, ó, sempre terminam em uma das preposições simples. Geralmente, a e de. Nunca termina em preposições acidentais, tá bom, gente? Nunca. Só em preposições simples. Geralmente, a e de. Geralmente. Não quer dizer que vai ser sempre, tá bom? São elas, ó, abaixo de, ó, de, acerca de, acima de, a despeito de, a fim de, além de, antes de, a par de, apesar de, ó, a respeito de, atrás de, através de acordo com, outras simples, tá vendo, ó? Tá certo? Que não seja a ou de, tá vendo, ó? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Em frente a, o que a gente não tinha visto ainda, em frente a, em vez de, graças a, junto a, ou junto de, para com, perto de, por cima de, tá certo? Então é assim que funciona. Olha aqui os exemplos, ó. A despeito de toda a coragem que tinha, fugiu como um covarde. Fugiu como um covarde de alguma forma, a despeito de toda a coragem. Bom, então, tá aqui, ó. Estava em algum lugar, em frente a um museu. Tá vendo, ó? Então, observe que se eu quiser transmitir essa ideia de lugar, eu não consigo simplesmente com uma palavra. Estava a um museu, não dá certo. Eu preciso de um conjunto que revele tal ideia, em frente a um museu. Então, atrás de, longe de casa, ó. Longe de, também ideia do lugar. Viu um movimento na rua através da... Por algum lugar ela viu. Por onde? Pela janela, tá bom? Então, ó, através da janela. Então, é assim que funciona, galera. A gente vai encerrar por aqui, tá bom? A aula de hoje. Fim. Hoje são 5/10. A gente encerra por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre conjunções, ainda sobre conectivos, ainda sobre palavras invariáveis, tá bom, galera? Então é isso, meu povo. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês questionem aí no privado ou no grupo, me marcando para que chegue a notificação, tá certo? Semana que vem pretendo ver se dá para concluir aqui. Eu vou trazer um slide com um material um pouco mais enxuto, tá certo? Embora a gente seja um material rico em detalhes e a gente precise dar conta dele, tá certo, galera? Então, povão, fica com Deus aí, tá certo? Se cuidem.
Até nosso próximo encontro. Tchau, professor. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima semana.